Olá, eu sou Renata Calado e este é o nosso canal Arte Paetê. Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer uma flor de paetê passo a passo, um modelo simples e fácil para você fazer aí na sua casa. Você pode adaptar as pecinhas que nós vamos usar aos materiais que você tem aí disponível. Eu mesma criei esses modelinhos todos aqui para a gente aprender, especialmente no nosso canal Arte Paetê. Então, esse passo a passo, eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber para você poder adaptar aos materiais que você tem aí na sua casa e para você conseguir bordar na sua roupa, no seu acessório ou aonde a sua criatividade mandar, tá? Então, bora para nossa aula aprender? Vamos lá então, vamos usar os materiais, tá? Vamos usar aqui, ó, 4 lantejoulas desse modelinho de lantejoula irisada, que tem assim o brilho do arco-íris, né? As cores ali do arco-íris na hora que entra em contato com a luz e o brilho. Então, 4 lantejoulas irisadas de 1 centímetro. Aqui nós temos 4 paetês. Quem não sabe diferença entre lantejoula e paetê, vou deixar o vídeo no card de descrição para vocês aprenderem aí e terem esse conhecimento que é bacana, né? Que é importante. Vamos usar 5 miçanguinhas de 3 milímetros perolada. Aqui o paetê, gente, eu não falei para vocês, né? Tem 6 milímetros, tá? Aqui tem 1 centímetro. Vamos usar também um paetê quadrado. Olha que legal o formato dele, mais azulado, né? De 8 milímetros. E vamos usar uma pecinha, que eu acho lindinha. Essa pecinha aqui, ela é como se fosse assim, a gente chama de arroz, tá? Um arrozinho cristalizado, né? Tá bom? Opa! Ela também tem, assim, essa nuance do arco-íris, né? Também é um pouco irisada. Mas lembra mais um cristalzinho, tá? Se vocês não tiverem essas pecinhas aqui em casa, né? Se quiserem aproveitar outras pecinhas parecidas, pode estar adaptando ao que você tem em casa, tá? E aí você vai fazer o seu colorido. Mas o modelinho da flor, que eu criei especialmente aqui para essa aula, é que é importante da gente saber como montar. As pecinhas você pode adaptar ao que você tem na sua casa. Aqui no tecido, ó, eu até já deixei marcadinho, mas eu vou explicar para vocês o que são essas marquinhas. Quando a gente quer criar com lantejoula, né, com paetê, às vezes a gente começa o processo marcando a posição, tá? Não é sempre, nem é sempre que é necessário. Mas, por exemplo, eu quis trabalhar as 4 primeiras pétalas da minha florzinha bem juntinha uma da outra, né? Formando assim essas 4 pétalas, uma de frente para outra, né? Olha que legal, ó, tá? O que eu fiz? Na realidade, essa marquinha, eu tinha posicionado ela, eu posicionei as pétalas aonde eu queria. Se você quiser mais afastadinho, pode fazer também, tá? Eu quis fazer elas bem juntinhas. Então, o que eu fiz? Eu posicionei as minhas primeiras pétalas, que daqui que nós vamos trabalhar toda a simetria, né? Todo o desenho da florzinha, ele vai partir daqui, tá? Então, essa base aqui dessa flor é a referência para o nosso desenho, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma caneta, uma canetinha para tecido, ou um lápis, ou algo que você tiver para marcar. Marquei o centro de cada florzinha, de cada pétala, né? Seria representando a pétala. Então, eu fiz a marcação aqui. Então, ficaram essas 4 marquinhas aqui, ó. Uma marquinha, 2, 3, 4. A marquinha em azul, tá bom? Então, agora vamos bordar. Então, depois que eu ajusto a base, eu começo agora o meu bordado. Colocando a linha na agulha, né? Vou usar uma linha bem discreta, tá, gente? Essa linha aqui é praticamente da cor do tecido, ó. Ela não vai aparecer a linha na flor, ela não vai aparecer em parte nenhuma da flor. Então, independente, você poderia usar até uma linha que tivesse cor, tá? Mas eu aconselho sempre a usar uma linha bem discreta, tá bom? Bordado de lantejoula com paetê. Existem linhas que são até transparentes, tá? Se quiserem procurar no mercado também tem.
Então vamos começar a bordar. Então vamos sair do verso para a frente do tecido. E agora nós vamos apanhar aqui a nossa pecinha, né? Uma lantejola, a gente vira ela para baixo, tá? A parte de cima é aquela parte mais côncava que a gente chama, né? Essas partes aqui, que são chanfradinhas, viradinhas para cima, ela tem que ficar aparecendo para cima, né? Então por isso que a gente pega a lantejola aqui pela parte traseira dela. Mais a miçanguinha perolada, tá? Já coloco tudo na agulha. Já trago, gente, para baixo. Aí, ó. Não pego a miçanguinha, estão vendo, ó? Eu não peguei a miçanguinha, só entrei ali direto pro tecido, ali no centro da marquinha que eu tinha feito, tá? Volto novamente, mais uma vez, ó. Estão vendo que eu voltei ali pelo lado esquerdo, estão vendo? Ó. Agora eu vou passar, ó, por dentro da minha pérola. E vou descer do lado direito, aqui, ó. Do lado direito, estão vendo que eu fiz esse movimento, ó. Saí do esquerdo, entrei pela pérola e desci no direito. Isso ajuda a quê? A ajustar a posição da pérola, tá? Ela vai ficar bem posicionada, ela vai ficar com os seus furinhos bem posicionados para a lateral, tá? Ela não fica com o furinho voltado para cima, ela fica assim, a parte da pérolazinha voltada para cima, tá? E fica bem firme também, tá bom? Então vamos para a próxima, vou fazer o mesmo procedimento nas outras pétalas, tá? É a mesma coisa, ó. Pego a lantejola por... Ai, esqueci de botar a peça, eu tô esquecendo de colocar essa peça aqui, que é a pecinha rosa. Bora de novo, gente. Esqueci uma parte da pétala. Não poderia ter esquecido, né? Olha só, pensa que é fácil, e não é não. Ó, vamos lá. Aqui, vamos pegar a lantejola. Agora aqui mais uma pétala, uma parte da pétala que é a parte central ali com a paetê, né? E agora sim, vamos pegar a nossa pérolazinha. Muito bem. Ó, agora sim, né? Formei direitinho a pétala que eu quero. Com a lantejola irisada, com o paetê e com a pérolazinha. Pronto, agora tá certo. Agora vamos lá, ó. Vou entrar por aqui. Olha, gente do céu, viu? É assim, a gente às vezes comete esses esquecimentos. Faz parte. Então vamos lá, ó. Aqui. Vou entrar pelo centro aqui, ó. Sair ali pelo ladinho direito aqui pra cá, estão vendo, ó? Passei pelo centro da minha pérola e desci pelo lado contrário, ó. Tudo passando pelo centro da lantejola e do paetê. Pronto. Legal. Ficou direitinho. Vocês vejam como o furinho fica bem na horizontal certinho, ó. Não fica aquele furinho pra cima, tá? Por isso que é legal. Eu vou mostrar pra vocês de novo com mais calma. Eu fiz a minha base, as minhas 4 pétalas. Então, eu vou pelo centro aqui, ó. Bem no centro, eu vou ver aonde fica o centro. Bem aqui. O centrinho. Se você não quiser fazer assim, pelo olhômetro, você pode vir com a pecinha,
colocar em cima, fazer a mesma coisa que eu fiz com as pétalas. Você pode pegar e marcar, tá? Pode pegar e marcar com a caneta aonde você quer. Quero aqui, bem no centro, ó. Estão vendo a marquinha ali? Tá. Fiz a marcação. Então, agora que eu já tenho a marcação, eu venho com a minha agulha do verso para frente. Não preciso arrematar, posso usar a mesma linha, tá? Ponho a minha peça e ponho a pérolazinha. Pérolazinha e a pecinha quadriculada. Pronto. Eu quero que ela fique, né, nessa posição assim, ó. Que ela fique com as pontas viradas para as pérolas, tá? Então, já vamos tentar fixar ela o máximo que a gente conseguir nessa posição. Ó. Entrei por um lado, vou sair aqui pelo outro lado. E vou entrar pela minha pérola, o mesmo processo, tá? E desço. Ó. Agora aqui faço um ajuste. Muito bem, tá? Então, tem as 4 pérolas, tenho aqui o meu centro da florzinha. E agora falta só prender o arroz, né? Os arrozinhos, ó. Essa peça eu quero entre as pétalas. Então, eu vou sair com a agulha aqui, ó. Entre as pétalas, bem encostadinho na lantejoula quadrada, tá? Onde saiu a linha ali. Vou colocar a peça de arroz cristalizada, né? Vou posicionar a minha peça, ó. É importante você posicionar onde você quer. Vou ver se consigo mostrar para vocês como tô fazendo isso, ó. Eu tô indo com a minha agulha aqui, ó. Estão vendo? Ó. E tô posicionando aonde eu quero fisgar o tecido, ó. Que é aonde ela vai ficar, ó. A posição que ela vai ficar. Eu vou pegar e vou ancorar a minha agulha, pegando pouquinha trama do tecido lá, ó. Estão vendo? Ó, e vou... Viram que eu não atravessei, né, a agulha. Eu só passei, ó. Eu só passei a agulha pelo tecido. Agora, o que que eu vou fazer? Olha que legal, ficou bem posicionadinha, né? Eu vou voltar por dentro dela novamente, ó, mais uma vez. E vou descer por onde eu subi. Muito bem. Ficou bem ajustada, vamos ver, ficou bem ajustadinha, ficou. Vamos para a próxima, ó. Vamos aqui, bem no centrinho, bem no centro, aqui ajustadinho, ó. Vou fazer de novo para quem não conseguiu entender, ó. Coloquei o arroz na linha. Posicionei, né? Vou segurar a linha aqui, ó. Segurei a linha lá em cima, né? Mas eu vou posicionar, ó. Aonde eu quero, estão vendo? A alturinha dele, ó. Posicionei, ó. É aqui, né? Então, aqui mesmo, eu já pego 3, 4 fiozinhos da trama, ó. Do tecido, pra poder... Ui, enroscou na outra. Amarrar esse arrozinho no lugar. Só que o danadinho rolou, olha aí, ó. Por isso que é bom a gente ter aquele suporte, né? Pra colocar o bastidor, tá? O suporte pro bastidor, ele facilita bastante. Eu até tenho ele, mas como eu sei que muita gente não tem, eu tô bordando sem ele. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele é, pra vocês saberem. Ó. E vamos agora o quê? Descer pelo mesmo lugar, da onde nós trouxemos, né? Ó. O bastidor facilita porque a gente fica com as 2 mãos livres para trabalhar com pedraria, é bem legal, tá? Bem importante.
Então agora, gente, para finalizar, eu vou trabalhar do mesmo modo. Ó, então tomar cuidado para não acontecer isso daqui, ó, de uma peça subir na outra. Quando a gente tá com um suporte de bastidor, fica bem mais fácil, né? Eu vou colocar no suporte para mostrar para vocês como facilita, porque daí eu libero essa outra mão, então eu posso segurar a linha e tal. Fica bem mais tranquilo. Eu vou botar para mostrar para vocês. Ó, gente, esse é o suporte, ó, tá? Isso aqui facilita bastante, porque a gente libera as duas mãos, né, para bordar pedraria, tá? É bem interessante vocês darem uma olhadinha. Dá para bordar com um bastidor, segurando na mão? Dá, tranquilo. Só que é um pouquinho mais complicado da gente posicionar as pecinhas, né? Com o bastidor fica bem mais fácil, tá? Então esse aqui é o suporte para bastidor, caso você não conheça, tá bom? Eu vou deixar na descrição o link de alguns que eu vi na internet. Se vocês estiverem interessados em olhar, pode dar uma olhadinha lá, tá? Agora vamos ver, gente, com a flor ali, ó, no bastidor, né? Olha como fica mais simples e também a linha, ela não atrapalha tanto, né? No momento em que eu quero posicionar aqui o meu arrozinho, ó, no momento em que eu quero trabalhar, né, ancorar a agulha, eu tô com as minhas duas mãos soltas, sabe? Isso facilita bastante na hora do ajuste da peça, aonde eu quero que ela fique certinho. Eu já tenho uma noção bem legal, assim. Então isso ajuda bastante, facilita bastante. Eu tenho como segurar também a linha. No momento em que eu tô, ó, puxando, eu tô segurando com a outra mão, né? Então isso, olha, faz diferença, viu? Faz bastante diferença. Agora eu vou voltar para onde eu saí, né? Ó, ajusto e desço no mesmo lugar. Ó, bacana. Aqui. Boto o arrozinho. Olha lá, ajusto aonde eu quero, a altura que eu quero que ele fique fixo no tecido, né? Bem direitinho, ó. Passo a agulha por 3, 4 fiozinhos do tecido, da trama. Ó. Fica muito mais simples com o suporte. Muito mais, realmente faz muita diferença no momento de bordar, né? Mas sei que não são todas as pessoas que podem, né, ter o bastidorzinho, ter essa pecinha, né? Mas é isso aí, a gente com o tempo vai pegando a prática e vai. Agora eu vou arrematar, né? Vou virar aqui, vou tirar do meu bastidorzinho, vou fazer o arremate, puxo bem. Importante puxar para ter certeza que estão todas as peças ali bem alinhadas, né? Faço o arrematezinho. Pronto. Olha como ficou lindinha. Já vou dar aqui um spoiler da próxima aula. Na próxima aula, nós vamos ver essa margaridona aqui, ó. Bem bonita, né? Ficou bem legal. Nós vamos ver como bordar essa aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês no passo a passo esse modelinho aqui, tá bom? Se você ainda não viu como eu bordei esta outra florzinha aqui, ó, pequenininha, eu tenho um vídeo mostrando apenas como eu fiz.
Ela é bem simples de fazer também e pode ser que você aprenda bem rapidinho, só de olhar eu bordando, viu? Não é um vídeo de passo a passo, é um vídeo apenas assim musical, mostrando a florzinha, mas talvez você goste de assistir e também esse vídeo pode te inspirar, né? A criar uma florzinha parecida como esta aqui, só com lantejoulas, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu espero você num próximo vídeo aqui do canal.